Boas-vindas a todo mundo que acompanha a nossa análise de hoje. Bom, se a gente quer entender de verdade o nosso ordenamento jurídico e a força das nossas regras constitucionais, precisamos olhar para essa decisão recente e, olha, definitiva do STF na ação direta de inconstitucionalidade 6958. Esse é um julgamento histórico que coloca um ponto final em décadas de debates sobre a titularidade de cartórios e a obrigatoriedade de concursos públicos para as famosas remoções. Então, vamos lá entender exatamente o que o Supremo decidiu e, claro, os impactos práticos gigantescos disso para a segurança jurídica no Brasil. Rapidamente, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: 1. Evolução legislativa e constitucional. 2. A natureza da atividade notarial. 3. O conflito da Lei 13.489. 4. A decisão na ADI 6.958. 5. Segurança jurídica e inconstitucionalidade. E fechamos com 6. Impactos práticos e consequências. Ponto 1. Evolução legislativa e constitucional. Existe uma tensão temporal bem clara aqui. Lá em 1988, a nossa Constituição cravou uma regra inegociável. Para entrar em atividade notarial e de registro, tem que ter concurso público, ponto. Só que a regulamentação federal disso só chegou em 94, com a Lei 8935. E o que aconteceu nesse ato entre 88 e 94? Pois é, muitos estados continuaram permitindo as remoções e permutas de tabeliães com base em leis locais, sem concurso nenhum. Dá um salto no tempo, a Lei 13.489 tentou, em 2017, passar uma borracha e perdoar essas transferências estaduais do passado, até que o STF veio agora para encerrar essa cronologia de vez. Ponto 2. A natureza da atividade notarial. Sabe, a atividade de um cartório não é um comércio qualquer, e o tabelião também não é um servidor público na acepção estrita da palavra. É um serviço exercido em caráter privado? Sim, mas por uma delegação direta do poder público. É o Estado emprestando a sua fé pública. Dada a complexidade enorme que é validar atos, propriedades e obrigações, essa delegação exige um escrutínio muito rigoroso. E como a gente alcança isso? Exatamente, mediante concurso de provas e títulos. É justamente essa natureza híbrida que motiva todo o rigor da Suprema Corte. E é aqui que morava a maior confusão na prática. O provimento originário, que é a entrada inicial na profissão, sempre foi aceito pacificamente como dependente de concurso. Mas e a remoção? Aquela transferência de um cartório para o outro? O STF deixou cristalino que a remoção também exige concurso específico. Por que isso? Porque não existe um quadro de carreira linear. Pensa comigo. Um cartório de interior tem uma receita e um nível de complexidade que não chegam nem perto de um mega cartório na capital. Então, mudar de um para o outro é, na vida real, uma investidura totalmente nova. Ponto 3. O conflito da Lei 13.489. O Congresso Nacional tentou criar um salvo-conduto com essa lei de 2017. A intenção era validar e proteger as remoções feitas por notários, que, embora tivessem passado no concurso inicial, mudaram de cartório baseado só em leis estaduais aprovadas antes de novembro de 94. Basicamente, foi uma tentativa de dar uma sobrevida jurídica para atos que rolaram totalmente à margem de um novo certame. Era literalmente uma viagem no tempo legislativa tentando apagar infrações constitucionais do passado. O epicentro desse conflito está exatamente no parágrafo 3º do artigo 236 da Constituição. O grande argumento da lei de 2017 era: mas não existia regra federal clara antes de 94. Só que a jurisprudência da Suprema Corte derruba isso facilmente, porque esse artigo constitucional é autoaplicável. Ou seja, desde o dia 5 de outubro de 1988, a exigência do concurso público já tinha eficácia plena e imediata. Nenhuma lei estadual poderia ter atropelando isso. Ponto 4. A decisão na ADI 6.958. O plenário do STF, com relatoria do ministro Gilmar Mendes, não piscou e não deixou margem para dúvidas. A decisão foi unânime. A lei de 2017 foi declarada integralmente inconstitucional. O tribunal reconheceu que validar essas remoções seria, na prática, rasgar o texto da nossa Constituição e ignorar décadas de jurisprudência pacificada sobre a obrigatoriedade absoluta dos concursos públicos nesse setor. Tem um trecho do acórdão que é muito forte e vai direto ao ponto. A lei de 2017 foi empurrada sob o pretexto de trazer segurança jurídica para o pessoal que já estava nas serventias há anos. Mas o STF disse o oposto. Tentar validar por lei ordinária o que a Constituição condena é o que realmente promove a insegurança jurídica. O próprio diploma legal virou o problema por subverter a ordem normativa. Ponto 5. Segurança jurídica e inconstitucionalidade. E isso nos traz a grande indagação técnica.
Afinal, pode uma lei convalidar atos inconstitucionais passados? Pode o legislador, em 2017, olhar para trás e simplesmente perdoar uma violação cometida lá no início dos anos 90? A resposta curta, grossa e definitiva é não. O STF reafirma que não dá para inverter a pirâmide de Kelsen, né? A gente não interpreta a Constituição a partir da lei ordinária. É a lei ordinária que deve total submissão à Carta Magna. A exigência do concurso é absolutamente inafassável. Investiduras inconstitucionais não estão sujeitas nem ao prazo de decadência administrativa, porque o vício de origem é absoluto, não tem conserto. Para o vocabulário mais técnico, destaca-se aqui a repulsa ao fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. O acórdão deixa evidente que um ato que já nasceu inconstitucional lá atrás não pode, de repente, virar válido porque uma lei 3 décadas mais nova tentou protegê-lo. O direito disciplina o futuro, pessoal. Ele não tem esse passe de mágica para alterar vícios constitucionais nascidos no passado. Conto 6. Impactos práticos e consequências. Agora falando do mundo real, os impactos práticos dessa decisão são severos, mas completamente necessários para organizar a casa. Titulares que foram removidos para cartórios maiores sem o devido concurso perdem imediatamente a delegação. A serventia é declarada vaga. Claro, alguns podem tentar retornar aos seus cartórios de origem, se ainda preencherem os requisitos, e se não tiver ninguém concursado ocupando a vaga. É um verdadeiro abalo sísmico na estrutura de quem estava operando em situação irregular. Mas não vira bagunça, o processo de saneamento tem uma lógica clara. Passo 1. O Conselho Nacional de Justiça, fortalecido pelo julgamento, avança declarando a vacância desses cartórios irregulares. Passo 2. Os tribunais de justiça estaduais entram em cena e nomeiam gestores interinos para que o serviço público, que é essencial, não pare. E o passo 3, que é o objetivo principal, abrir essas vagas em um novo concurso público, totalmente isonômico. E encerramos a nossa análise de hoje com essa reflexão pesada. Como a rigorosa exigência de isonomia moldará o futuro das delegações públicas no Brasil? O Supremo, ao sepultar de vez a Lei 13.489, enviou um recado muito claro. A isonomia não é uma sugestão, é regra inegociável. Privilégios pendurados em leis estaduais caducas não sobrevivem à força da Constituição Federal. A fé pública só pode ser entregue para quem prova o seu mérito jogando com as mesmas regras que todo mundo. Fica essa baita lição sobre igualdade e segurança jurídica. A gente se vê na próxima análise.